Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Ivair aqui para nós continuarmos então com o Present Perfect One. Vocês já viram toda essa situação aqui, eu passei na aula passada, já corrigimos isso aqui. Vocês já entendem então que para fazer o Present Perfect, eu preciso de um sujeito, de um verbo auxiliar, que no caso é o have ou has, e eu preciso do verbo principal lá no particípio. E depois, é claro, complemento isso na forma afirmativa. Na negativa, eu sempre vou colocar o not depois do have ou do has. E na interrogativa eu vou inverter o sujeito com have ou has. Então, se for have, you have, vai ser have you. Se for she has, vai ser has she na forma de interrogativa. Então, continuando aqui, no exercício 2, ele fala assim: check the option that shows the affirmative form of the present perfect. Então você vai marcar qual é a opção aqui que mostra a forma afirmativa do presente perfeito, tá? Então tá aqui a informação, vocês irão fazer um X em qual que é a resposta adequada. Na 3, nas sentenças negativas, ela é formada com a presença de quem? Então, how are negative statement formed in the present perfect? O que precisa para deixar ela negativa? E vem depois de que situação? Então, é isso que eu quero que vocês coloquem. A 4, como que é feito, então, a forma interrogativa? Olha aqui, how are interrogative statement formed in the present perfect? Como, então, que eu monto essas sentenças interrogativas usando o present perfect? Tá? É isso que eu quero que vocês façam até o exercício 4. Aqui no Pay Attention, ele fala assim, ó, do not use the present perfect with adverb that refer to one specific and finished time in the past. Não utilizamos o present perfect com advérbios que referem a um tempo específico lá no passado. Não utilizamos, porque se é já um tempo específico lá no passado, passado simples na frase, só isso, mais nada. Então vem aqui o exemplo. I have tried paella last year. Quer dizer, eu tenho tentado, né? Eu tenho provado paella no último ano. Não, eu provei. Se foi no último ano, eu provei. I tried paella last year. Eu provei paella no último ano. E não eu tenho feito isso. Lembra? O present perfect, ele é utilizado para uma situação que aconteceu no passado e remete aos dias de hoje. E que o ponto específico lá no passado, para mim, não é importante. É importante que ele veio tendo sequência do passado e vem até os dias de hoje. Se foi uma situação que aconteceu lá no passado e ficou lá, passado simples. Nós usamos o present perfect para mencionar com que frequência alguma coisa tem acontecido até o tempo presente. Então, I have been to this restaurant twice. Eu tenho estado nesse restaurante por 2 vezes. Uma foi lá em 1975 e a outra foi agora em 2020. São 2 vezes, não importa o tempo que levou para ir, mas que aconteceu lá no passado e vem até os dias de hoje. Então, 2 vezes. She has written 3 recipes books. Ela tem escrito 3 livros de receita. Não quero saber quando foi que ela escreveu. Eu quero saber que nesse período de tempo entre passado e até agora, ela já escreveu 3. Tá bom? A forma contraída do have ou has é essa forma aqui, junto com o sujeito. Para o have vai ser, por exemplo, I have vai ser I've, né, com apóstrofo e o VE, e no caso do he has, você pode falar has, mas lembrando que esse apóstrofo e S, ele vai ter que ser o has, porque depois dele nós vamos ter um verbo no particípio, tá? Então, exemplo aqui, I have written down the recipe. I've written down the recipe. Então, é assim que funciona. He has eaten in this restaurant 1,000 times.
He has eaten in this restaurant 1,000 times. Então, é assim que eu uso mesmo, ó. Lembra? Tem que ter o verbo aqui no particípio, que eu vou entender que esse apóstrofo S, eu estou usando ele como has, e não o verbo is, tá? Presta atenção nisso. As formas curtas, né? Short answer. As respostas curtas para as questões vai ser usando have ou haven't, has ou hasn't. Então, nós temos aqui, ó, na forma negativa. E na positiva vai ser have ou vai ser has. Então, na questão vem assim, ó, have you tried this new recipe? Você já tentou essa nova receita? Yes, I have. No, I haven't. Tá? Então, resposta curta sempre na positiva vai ser assim, não que sempre vai ser com I, pode ser yes, she has, de acordo com a questão, se é em terceira pessoa. E aqui, quando for have, na negativa fica haven't. Essas são formas curtas, só uma, vocês já estão, né, careca aí de saber dessas informações. Esse aqui é bem interessante. Complete the table with the simple past and past participle forms of the following verbs. Use the dictionary if necessary. Então, use o dicionário se necessário para vocês completarem a tabelinha aqui dos verbos go, cook, run, prepare, get, see, have, take, buy e serve. E aqui você vai preparar de acordo com as informações. Eu vou colocar o simple past aqui e o past participle aqui. Simple past aqui, past participle aqui. E lembrando, se o verbo for regular, eu acrescento o ed, ele vai ser igual tanto no simple past quanto no past participle. Se ele for irregular, ele pode mudar completamente, tá bom? Tem uma listinha na internet, procura lá a listinha, vocês vão conseguir. Aqui só mostrando o uso das expressões que pode referir as situações até hoje, que acontece no passado até hoje. Então, nós vamos para o today, this year, this month, tá? E é possível usar o presente simples, o passado simples, perdão, ou o presente perfeito, dependendo da perspectiva do falante, tá? E aí tem um exemplo. I saw Paul this morning. Eu vi o Paul essa manhã. E I'm considering this morning as a finished part of the day. Então, eu estou considerando que essa manhã, ou seja, na manhã de hoje, é uma parte terminada já do dia. Agora, I've seen Paul this morning. Eu tenho visto Paul essa manhã. I'm considering this morning as a part of an unfinished day. Então, eu estou considerando que this morning é uma parte não terminada ainda do dia. Então, se você está ainda durante a manhã, você usa o I've seen Paul this morning, que é nessa manhã eu vi o Paul aqui, quer dizer, em algum momento, foi às 8h50, agora são 10h30, tá? Só para exemplificar um pouquinho melhor. Aqui no 6, está assim, ó, insert the words and phrase below into the following category. Você vai inserir a frase ou as palavras abaixo de acordo com cada categoria. Finished time in the past. Tempo finalizado no passado. Quais as expressões que indicam isso? Up to now time expression, quer dizer, tempo de expressão que diz até agora. Então, vocês irão preencher 5 aqui no passado simples e 5 aqui que são expressões que indicam até agora. Tá bom? O 7, complete the sentence below with the correct form of the verb in parentheses. The subject is also given to you. Então, já foi dado para você o sujeito e o verbo principal dessa frase. Na hora que eu tenho que montar ela utilizando o present perfect, eu vou ter que colocar o auxiliar have. Se for passado simples, eu vou ter que pegar o verbo e colocar ele apenas no passado simples. Mas se for presente perfeito, além de colocar o have, o verbo principal tem que estar no particípio.
Outra coisa, se for questão, você tem que inverter. Eu já estou vendo que tem duas questões aí, você tem que inverter o verbo auxiliar com o sujeito. Lembrando que a questão no passado simples você usa o did. Presta atenção nisso, tá? O 8, eu vou colocar um áudio e vocês irão circular a opção correta de acordo com os nomes aqui, ó. Tá? Então tá assim no 8. Listen to 5 people answering a survey about unusual foods and circle the correct information in the following table. Então eles vão falar de comidas que não são comuns, tá? E vocês irão circular a informação correta. Preste atenção então. Track 14. 1. What unusual foods have you eaten? I've eaten tuna eyeballs. I ate them in Japan back in 2008. 2. What unusual foods have you eaten? Not many. I've eaten tarantulas. I was visiting a friend in Cambodia last year and she served them deep fried as a snack. I was a bit uneasy at first, but they turned out to be really yummy. 3. What unusual foods have you eaten? My husband's omelette. I usually make breakfast for both of us, but last Monday I was feeling so tired that he let me sleep in. Why did I do that? When I woke up, he had made some omelette. It looked great, but the taste didn't match the look. He didn't tell me what he had put in it, but it tastes a bit like earth, for Christ's sake. 4. What unusual foods have you eaten? I haven't eaten anything weird, but I had arag in Mongolia about 10 years ago. It's fermented horse milk. The taste surprised me a lot. Just talking about it makes my mouth water. 5. What unusual foods have you eaten? Kazu marzu. I was in Italy when I tried it for the first time back in 1995, and I've eaten it many times since then. Basically, it's bad cheese with maggots. You may choose not to eat the maggots in it, but I always eat them. They make it all better, if you know what I mean. Então esse foi o áudio, agora sim vou melhorar para vocês, para que vocês ouçam mais uma vez. Vocês irão colocar o que cada um desses personagens aqui comeu de estranho, tá? Onde foi que eles comeram, que momento, e quando foi que eles comeram. Então é isso que vocês irão circular a opção correta em cada informação aqui, tá bom?